fiquei muito feliz, né, de ver a proposta da segunda edição do curso, porque se tem a segunda edição, é porque a primeira foi sucesso, né? Então, sempre que a gente repete alguma coisa, a gente repete porque foi bom. Então, isso é muito legal. E mais feliz ainda de ter sido novamente convidada, né? Porque aí significa que da primeira vez foi bom também. Então, né, o fato deles terem mantido o meu nome aí no curso foi bem importante para mim, como feedback, né, como um retorno, porque significa que, de alguma maneira, eu atingi o objetivo, né, que o curso esperava lá na primeira edição. Então, muito bom ver a segunda edição, né, acontecendo com esse número grande, novamente, de participantes, de assistentes sociais. De verdade, como eu falei, isso acalenta a gente. A capacitação, né, ela tem como tema a dimensão técnico-operativa no trabalho dos assistentes sociais, e hoje o nosso módulo vai tratar especificamente da dimensão técnico-operativa. Então, a gente já pode perceber por aí que o módulo de hoje ele realmente é um módulo importante, né? Não que os outros não sejam, mas ele é um módulo central nesse debate, porque hoje realmente a gente vai se aproximar da compreensão em torno desta dimensão técnico-operativa. O que é, afinal de contas, essa dimensão? Quais são os elementos que a compõem, que a constituem, e como que ela se articula com as demais dimensões? Porque é essa, né, o nosso ponto de partida é esse. Eu preciso começar minha conversa com vocês dizendo que a nossa ação profissional ela é uma unidade de diversos elementos, né? A gente costuma consensuar que a nossa ação profissional ela é formada por 3 dimensões: a dimensão teórico-metodológica, a dimensão ético-política e a dimensão técnico-operativa. Então, essas 3 dimensões, elas constituem a nossa ação profissional. Essas 3 dimensões são constitutivas da nossa ação profissional. E com isso eu estou querendo dizer que essas 3 dimensões, elas aparecem, elas estão presentes em qualquer ação desenvolvida pelo assistente social. Né? Então, não tem jeito de eu falar assim, agora eu vou ter uma dimensão, agora eu vou ter uma ação ético-política. Né? Ou então, agora eu vou construir uma ação técnico-operativa. Não, a gente desenvolve ações profissionais. Né? E ao desenvolver essas ações profissionais, os elementos que constituem essas ações são essas 3 dimensões. Né? Teórico-metodológica, ético-política e técnico-operativa. Então, não tem como eliminar uma dessas dimensões da nossa ação profissional. Elas estão presentes nas nossas ações, a gente queira ou não, a gente perceba ou não. E aí, uma forma da gente pensar essas dimensões, que pode nos ajudar a entender melhor as suas particularidades, né? Porque essas 3 dimensões, elas são uma unidade no momento da nossa ação, mas cada uma dessas 3 dimensões também tem as suas particularidades, as suas especificidades. E aí um exercício que pode ajudar a gente a entender melhor as particularidades de cada uma dessas dimensões é o seguinte, é a gente pensar que para realizar qualquer ação, o assistente social deveria pensar algumas perguntinhas, né? A gente deveria pensar por quê? Por que realizar essa ação? Para quê? Para que desenvolver essa ação? O que fazer, né? Porque é uma ação, então como que eu desenvolvo essa ação? O que eu faço e como que eu faço? Então, né, a gente vai pensar aqui 4 perguntas. A gente recebe uma demanda, a gente recebe uma requisição e a gente precisa construir uma resposta. Né? Se para a gente construir essa resposta, a gente pensar por quê, para quê, o que e como, isso não vai nos ajudar a identificar na nossa ação o papel dessas 3 dimensões. Vou explicar isso melhor para vocês. Quando a gente recebe qualquer requisição profissional, né, uma requisição da própria instituição ou uma demanda que chega trazida pelo usuário, a primeira pergunta que a gente precisa fazer é por quê? Por que a minha ação está sendo demandada? Por que a minha ação é importante
naquela situação trazida pelo usuário, por exemplo. Qual que é a raiz dessa requisição? Né? O que impulsiona essa demanda? Que fenômeno está por trás dessa requisição ou dessa demanda? Por que a minha ação se faz necessária nessa circunstância? Então, ao perguntar esse porquê, a gente está acionando, a gente está colocando em movimento a dimensão teórico-metodológica, porque a gente está buscando compreender o fenômeno que provocou a necessidade da nossa intervenção profissional. Então, perguntar por quê nos leva para o exercício de uma análise de realidade. Né? Por que a instituição está me pedindo isso? Por que o usuário está me trazendo essa demanda? O que está acontecendo na vida dele que fez ele me buscar o meu atendimento? O que provocou essa requisição ou essa demanda? Que fenômenos sociais estão escondidos na aparência das questões trazidas por esses usuários? Então, a maneira como a gente interpreta a requisição ou demanda que nos chega, ela está ancorada, ela está fundamentada no conhecimento teórico-metodológico que a gente acumulou, né, na nossa bagagem de conhecimento. E é por isso que o estudo é tão importante. E por isso que a nossa atualização é tão importante. E por isso que conhecer sobre a política onde a gente atua é fundamental. E por isso que saber fazer uma análise de conjuntura, estar antenado com o cenário político do país, do mundo é fundamental. Né? Porque esse conhecimento que a gente vai acumulando nos permite uma leitura mais clara daquela demanda trazida pelo usuário para a gente. E essa bagagem de conhecimento, ela se constrói por meio do estudo, da leitura, da capacitação, da atualização. Portanto, quanto mais eu me atualizar, maior será a minha bagagem de conhecimento e, consequentemente, mais ampla vai ser a minha capacidade de análise da realidade para a compreensão das questões que chegam, né? Sejam trazidas pela instituição ou pelos usuários. Portanto, né, nós acionamos quase que de maneira inconsciente, em alguns momentos, na hora da nossa ação profissional, essa dimensão teórico-metodológica. Porque a gente não fica pensando assim, o usuário senta na nossa frente e começa a relatar a sua demanda, né? A gente não fica assim, então agora eu vou fazer uma análise de realidade sobre o que ele me traz. Mas quase que automaticamente eu vou fazendo as conexões, né? A demanda que ele me traz tem a ver com que fenômeno, né, posto, com que expressão da questão social, está articulado ao déficit, à falta de que política social, né? Então, a gente automaticamente vai fazendo na nossa cabeça essas construções teóricas, né? Então, a dimensão teórico-metodológica, ela é a primeira que impulsiona a nossa ação profissional. Ela vai se colocando em movimento e vai nos colocando em movimento no momento da nossa ação profissional. E aí eu não estou dizendo que é óbvio que, né, não descarta a possibilidade da gente fazer um estudo social mais profundo, mais denso, né, do caso de algum usuário quando a gente achar necessário. Mas não necessariamente a dimensão teórico-metodológica está presente só quando eu faço um estudo social, por exemplo. Não. A dimensão teórico-metodológica está presente em qualquer ação que a gente realiza enquanto assistente social. Mesmo que às vezes a gente não perceba, mesmo que às vezes a gente não identifique a presença dessa dimensão. Mas durante um atendimento, muitas vezes sem perceber, então, a gente está ali analisando, né, a situação, trazendo os elementos de uma análise de conjuntura, trazendo elementos de uma análise institucional, por exemplo, né? A gente já vai desenhando na nossa cabeça por onde eu vou encaminhar esse usuário, como que é a correlação de forças naquela política. Isso a gente vai construindo, né, no nosso pensamento, acionando o quê? Acionando conhecimentos que a gente já tem acumulado, porque para eu construir as respostas, eu preciso buscar esse conhecimento. Eu preciso acionar esse conhecimento. Então, se eu não tenho conhecimento, a minha resposta vai ser mais frágil, né? Vai ser mais... vai ser menos enriquecida de possibilidades para os usuários.
Então, a nossa compreensão da instituição, da política social, dos limites dessas políticas, das relações sociais na sociedade capitalista, como essas relações sociais incidem e determinam condições de vida para os nossos usuários, as relações de exploração e opressão, como se dão hoje na nossa realidade, tudo isso é importante para a gente, para ir construindo a nossa bagagem de conhecimento que vai ser acionada no momento da nossa ação pela dimensão teórico-metodológica. Então, a gente faz isso o tempo inteiro, né? E o nosso acúmulo de conhecimento teórico-metodológico no campo do pensamento marxista, né? Aí, por que o serviço social escolhe, né, para a profissão o campo do pensamento marxista? É porque é esse campo que nos permite a análise de realidade mais ampla possível, né? É esse campo teórico que descortina para a gente as raízes da exploração, né? As conexões entre as opressões. E uma análise, apresenta para a gente uma análise, então, que vai sempre além da aparência dos fenômenos, buscando perceber, buscando compreender a sua essência. Isso demonstra para nós o quanto a relação teoria e prática é verdadeira, né? Só nesses primeiros minutos de conversa aqui com vocês, a gente já entende que é completamente falsa aquela máxima que fala que na prática a teoria é outra, né? Na realidade, na prática, a teoria é a mesma. Porque no momento da nossa prática, a gente aciona o nosso conhecimento teórico. O que pode acontecer, e aí, né, às vezes realmente acontece, é um profissional que se diga marxista, que faça a defesa do projeto ético-político, por exemplo, mas que, na realidade, construa uma ação profissional muito mais pautada pelo pensamento conservador do que pelo pensamento crítico. Mas, nesse caso, a teoria continua sendo a mesma, porque, na verdade, a teoria que está fundamentando a ação desse profissional é uma teoria do campo conservador, não é a teoria crítica de Marx. Né? Então, neste caso, aí, né, mais claro fica para a gente ainda que há a conexão direta, a relação orgânica entre teoria e prática. Em última instância, eu posso falar para vocês que é a nossa ação profissional que informa o nosso referencial teórico, e não o contrário. Não é o que a gente diz, é o que a gente faz, que revela qual é o campo teórico do pensamento que está embasando as nossas ações. Vamos, então, para a segunda perguntinha. Eu falei que era importante a gente perguntar por quê, porque quando a gente pergunta por quê, a gente realiza essa análise de realidade, a gente aciona a dimensão teórico-metodológica. A segunda pergunta é o para quê. É perguntar para que desenvolver aquela ação? Para quê? Qual o intuito? Qual o objetivo? E aí, ao desenvolver uma ação profissional, se a gente pergunta, né, o porquê, como eu expliquei anteriormente, para entender a realidade, para olhar essa realidade, né, para pensar por que a nossa ação é necessária. Né? Então, a reflexão é essa. Eu pergunto por que a minha ação é necessária. Em seguida, a gente vai, então, perguntar para quê? Ou seja, o que eu quero com a minha ação profissional? Eu vou construir uma ação para quê? Qual é, então, o meu objetivo com essa ação profissional? Eu estou fazendo isso para quê? Com que intuito? Com que finalidade? Para reforçar os interesses institucionais, a lógica das políticas sociais, os interesses das classes dominantes, ou para somar forças com os interesses dos nossos usuários, que são segmentos da classe trabalhadora. Portanto, quando a gente pergunta para quê, a gente está acionando diretamente a dimensão ético-política. Né? E a dimensão ético-política, ela expressa a direção da minha ação. Ou seja, o compromisso que a minha ação vai revelar. Então, para fortalecer em nós os compromissos e a defesa dos valores emancipatórios, né? Ou seja, se a gente quer se colocar realmente a serviço dos interesses históricos dos trabalhadores,
nós temos no serviço social um projeto ético-político a nos orientar. Então, do mesmo modo que com mais estudo, com mais aprofundamento, com mais adensamento no conhecimento, especialmente aqui a gente está falando do pensamento marxista, né? Quanto mais a gente se abastece desse conhecimento teórico, mais a gente aprimora a dimensão teórico-metodológica da nossa ação, da mesma maneira, quanto mais eu compreendo esse projeto ético-político, quanto mais eu me aproximo dele, quanto mais eu me aproprio dele, da sua história, das suas propostas, dos seus princípios, das suas bandeiras de luta, mais sólida vai ser a dimensão ético-política da nossa ação profissional, na direção hegemônica da nossa profissão, né? Por isso que é fundamental que o assistente social, no momento do seu exercício profissional, se paute pelos valores da profissão e não pelos seus valores pessoais, né? E aí, especialmente quando eles se chocam, porque pode acontecer, né, do nosso projeto ético-político apontar para uma determinada direção, fazer a defesa de determinados valores, e a gente, né, no nosso campo pessoal, individual, da nossa vida privada, a gente se pautar por outros valores. E aí, talvez esse seja o maior de todos os desafios de qualquer processo formativo, né? É justamente a desconstrução daqueles valores da moral burguesa, que muitas vezes estão ainda arraigados em nós, porque a gente é construído, moldado, educado dentro de uma moralidade burguesa, né, que preza por valores dominantes nessa sociedade, e esses valores estão introjetados em nós, e aí é um exercício difícil a desconstrução desses valores para a construção de outros valores coletivos no seu lugar. E é esse o exercício que o nosso projeto profissional propõe, né? Então, se o processo formativo, seja ele qual for, eu estou falando, né? O processo formativo pode se dar ao longo da graduação, mas ele também está aqui no curso de capacitação do CRES. Então, se esse processo formativo ele consegue estimular esse movimento de desconstrução e de reconstrução de valores, nós seremos assistentes sociais verdadeiramente muito mais imbuídos desse projeto ético-político, com muito mais autoridade sobre esse projeto, porque a gente realmente vai entender o que ele significa. E aí, no momento do exercício profissional, o assistente social certamente vai direcionar as suas ações, as suas escolhas, a sua postura, né, por aquilo que ele realmente acredita. Então, por isso que é tão importante a gente se apropriar cada vez mais desse projeto ético-político. Porque se a gente não acredita nele, a nossa defesa sobre ele é da boca para fora. E aí, na hora da minha ação profissional, eu vou fazer tudo diferente, né? Então, se forem os princípios da nossa profissão, se eles forem realmente aquilo que eu defendo, né, esses valores vão aparecer na hora da minha ação profissional. Mas, se não forem, é bem provável que valores contrários ao que nós defendemos sejam expressos ali na hora da nossa atuação. E aí a gente chega finalmente à dimensão técnico-operativa, né? Não dava para entrar, cair de paraquedas nela, sem falar das outras duas, porque elas se conectam na hora da nossa ação profissional. Essa dimensão técnico-operativa, ela tem os seus altos e baixos sobre o seu entendimento, né? Então, assim, ao longo do próprio desenvolvimento da nossa profissão, em alguns momentos a dimensão técnico-operativa foi compreendida de maneira equivocada, em outros momentos ela foi muito superdimensionada, em outros momentos se entendia que a nossa ação profissional ela era só técnico-operativa, né? Como se não existissem as dimensões teórico-metodológica e ético-política. Então, eu vou rapidamente passar por isso aqui com vocês, mas de uma maneira bem informativa, porque a gente não tem tempo aqui de aprofundar esse elemento, né? Só mesmo para destacar
que no período inicial da nossa profissão no Brasil, né, a gente pode falar aí, no momento do serviço social tradicional, a gente chama de serviço social tradicional, aquele serviço social desenvolvido ali entre a década de 30 e a década de 60, essa dimensão técnico-operativa, ela foi tomada como a mais importante, né? Ou melhor ainda, como a única existente, porque nesse período não se admitia que a nossa ação fosse política, por exemplo. Né? Ela era considerada uma ação neutra, era como se o assistente social fosse o agente da neutralidade e a sua atuação fosse meramente técnica. Ou seja, né, como se a gente não fizesse escolhas políticas no momento dos nossos atendimentos, e a gente hoje sabe que a gente faz. Então, lá nos anos 30 até os anos 60, mais ou menos, ela era muito mais pautada por elementos da doutrina social da igreja do que por conhecimento científico propriamente dito. Então, por isso também a dimensão teórico-metodológica não era vista naquele momento, ela não era percebida naquele momento, embora ela já estivesse presente na ação profissional. Claro, porque se o assistente social se pautava pela doutrina da igreja, algum conhecimento ele estava acumulando, né, para poder construir ali a sua ação profissional. Então é isso, olha só, vejam só, é claro que desde o início da nossa profissão, em qualquer ação, essas três dimensões já estavam presentes. Só que os assistentes sociais não percebiam isso. Isso não era a interpretação daquela época. Naquela época, só se percebia a dimensão técnico-operativa. Essa compreensão das três dimensões como dimensões constitutivas da nossa ação, ela só se tornou possível pelo avanço da intenção de ruptura no serviço social, que acontece a partir dos anos 70, né, com o método BH, com o Congresso da Virada, ou seja, com a incorporação da teoria marxista na nossa profissão. Porque aí é a partir dessa leitura crítico-marxista que a gente vai perceber, sim, que a nossa ação tem uma dimensão teórico-metodológica, tem uma dimensão ético-política e também tem uma dimensão técnico-operativa. Então, a produção do conhecimento ela não inventa questões, né? As questões estudadas e pesquisadas, elas partem da realidade, ou seja, da necessidade real, concreta, que determinado momento histórico apresenta para a gente. Por isso, é no movimento da história, é pelo processo da história que o desenvolvimento da compreensão sobre a dimensão técnico-operativa também se explica. Né? E aí o primeiro movimento, esse primeiro movimento da intenção de ruptura, né? O primeiro movimento da nossa categoria profissional ali nos anos 70, 80, até o comecinho dos anos 90, foi um pouco o movimento de negação dessa dimensão técnico-operativa, justamente porque ela era tão valorizada lá no serviço social tradicional. Quando a gente avança e o serviço social se torna uma profissão crítica, a gente relega essa dimensão técnico-operativa. A gente cai no equívoco que é como quase que coincidir, que equiparar dimensão técnico-operativa com ação conservadora. Isso é um erro, né? É um erro, porque a dimensão técnico-operativa ela pode se construir no campo do conservadorismo ou no campo crítico, né? Só que lá, né, o serviço social conservador, o serviço social tradicional, ele enfatizava tanto a dimensão técnico-operativa que quando a gente se constrói uma profissão crítica, a gente tem medo de tocar no assunto e parecer que a gente é tradicional, que a gente é conservador. Então, demora um pouquinho, né, para a nossa categoria profissional voltar a discutir a dimensão técnico-operativa. E isso só vai acontecer no começo dos anos 2000, no início dos anos 2000 para cá, porque nos anos 80 a gente tem o avanço da dimensão teórico-metodológica, né? É nos anos 80 que a gente vai ter publicações de livros importantes para o serviço social, que a gente realmente vai incorporar a teoria marxista e analisar o serviço social a partir dela. Então, nos anos 80, a gente tem o avanço, né, da pesquisa, das pós-graduações, das produções teóricas. Chega os anos 90, e quem que é a estrela dos anos 90? A ética, né? Não é por acaso que a gente tem o nosso Código de Ética de 93. Então, a gente primeiro avança
na dimensão teórico-metodológica, nos anos 80, depois a gente avança nos nossos debates sobre a dimensão ético-política nos anos 90, e aí só nos anos 2000 que a gente vai olhar e falar assim, gente, a dimensão técnico-operativa ficou esquecida lá atrás. A gente precisa pensar sobre esse negócio, porque ela também faz parte da nossa ação profissional. Aliás, ela é a dimensão mais vista, né? Ela é a dimensão mais enxergada da nossa ação profissional, porque muitas vezes o que as pessoas veem a gente fazendo é uma entrevista, é uma visita domiciliar, é um atendimento ao usuário. Então, aquilo que aparece é a dimensão técnico-operativa, embora as outras dimensões estejam ali o tempo inteiro construindo aquela ação. Então, por muito tempo, a dimensão técnico-operativa ela foi considerada, né, o patinho feio, a menos importante, até que dos anos 2000 para cá, a gente retoma, né, as pesquisas, as produções sobre essa dimensão, e então a gente começa a avançar nos termos da nossa compreensão sobre ela também, né? Porque no decorrer do nosso do processo histórico da nossa profissão, passados esses equívocos, né, a gente percebe que é importante também pensar o que fazer e como fazer, que são as duas últimas perguntinhas daquelas 4 que eu apresentei para vocês, né? E pensar o que fazer e como fazer é tão importante quanto pensar o porquê e o para quê. Não é nem mais e nem menos importante, é só tão importante quanto. Então, pensar nessas questões, o que e como, né? Ao pensar essas questões, o que e como, a gente está mobilizando a dimensão técnico-operativa e todos os elementos que compõem essa dimensão. As nossas ações, então, elas são compostas pelas 3 dimensões, né? Teórico-metodológica, ético-política e técnico-operativa. Mas quando elas acontecem, elas revelam essas 3 dimensões, elas revelam o nosso direcionamento teórico-metodológico, elas revelam nossa direção ético-política e elas revelam os instrumentos que a gente usa no nosso trabalho, elas revelam as técnicas que a gente se apropria, que a gente utiliza, né? Elas revelam as nossas estratégias, as nossas táticas profissionais. Então, as nossas ações, elas podem ser de natureza interventiva, né? Especialmente quando a gente realiza uma ação de intervenção mesmo, né? Vamos dar um exemplo de uma visita domiciliar. Ao realizar uma visita domiciliar, eu estou realizando uma ação interventiva, eu estou construindo uma intervenção naquela família, né? Naquele núcleo familiar, naquele usuário. Mas a gente também pode desenvolver ações profissionais de caráter investigativo, né? Então, quando eu faço uma pesquisa no meu setor, no meu trabalho, quando eu faço um levantamento, quando eu levanto ali as demandas que mais chegam para o meu setor, quando eu faço um perfil da população usuária que eu atendo, ali a gente está construindo uma ação profissional de caráter investigativo. E a gente ainda pode construir ações profissionais formativas, né? Por exemplo, quando eu realizo a supervisão de estágio, né? Quando eu recebo um estagiário, no momento da supervisão, eu estou construindo uma ação profissional, porque a supervisão de estágio é uma atribuição do assistente social, uma atribuição privativa, e é uma ação de caráter formativo. Ou quando eu realizo uma sala de espera com os meus usuários, ou quando eu desenvolvo um grupo, né? Eu estou ali construindo uma ação, mas uma ação que tem um caráter formativo. E esses diferentes tipos de ação profissional, eles podem se articular em determinados momentos também, né? Eu posso, dentro de uma ação interventiva, por exemplo, realizar uma entrevista que é uma ação de natureza investigativa, ou ainda posso realizar um trabalho de grupo, que é interventivo, né, mas que tem também uma pegada formativa. Então, em alguns momentos, né, essas propostas de ação que o assistente social pode desenvolver, elas também se misturam na sua natureza. Para o desenvolvimento dessas ações profissionais, o assistente social, então, ele vai lançar mão de instrumentos, né? Escolhendo o que melhor cabe àquela ação que vai ser realizada. No entanto, os instrumentos também eles não podem ser tomados isoladamente,
né? Eles se encontram sempre articulados a uma técnica. Então, o instrumento é a ferramenta que eu uso e a técnica é o conhecimento que eu vou aplicar no manuseio daquele instrumento. Então, de novo, vamos dar um exemplo. A visita domiciliar, a gente pode falar que é um instrumento do assistente social, mas a maneira como eu realizo essa visita vai me demandar um conhecimento técnico. Eu vou ter que saber como é feita uma visita domiciliar. Para isso, eu vou ter que estudar, né? Então, esse conhecimento que é técnico, eu preciso adquirir para manusear aquele meu instrumento. Então, o instrumento ele anda sempre colado à técnica, mas eles não são a mesma coisa, né? O instrumento é a ferramenta e a técnica é o conhecimento que eu preciso acionar para usar aquela ferramenta. Então, o instrumento ele é considerado um elemento potencializador da nossa ação. Ele consiste no conjunto de recursos ou meios que permitem a operacionalização da nossa ação profissional, porque é pelo instrumento que a gente vai chegar no usuário. Então, o instrumento ele faz a intermediação entre o assistente social e o usuário. Os instrumentos são elementos necessários à nossa atuação técnica, através dos quais os assistentes sociais podem efetivamente objetivar as suas finalidades no momento da intervenção. Já a técnica, né, ela está associada à habilidade no uso do instrumento. Então, a técnica ela é como se fosse uma qualidade atribuída àquele instrumento. Mas ambos são imprescindíveis para a concretização do exercício profissional, né? Desde que situados no próprio projeto profissional, né? Dentro da própria instrumentalidade da profissão. Os instrumentos utilizados, então, pelos assistentes sociais, eles se apresentam como ferramentas necessárias para a concretização dessas ações profissionais e eles estão presentes na execução das habilidades chamadas aqui de procedimentos. Então, a gente é chamado a construir respostas profissionais que acionam vários procedimentos, né, que vão necessitar da utilização de algum instrumento e da aplicabilidade ali de alguma técnica. Então, todos os instrumentos técnico-operativos no campo do serviço social, eles são perpassados pela linguagem, seja ela escrita ou falada, né? Porque se a gente pensar, ao utilizar qualquer instrumento, o assistente social ou ele está usando esse instrumento falando ou ele está usando esse instrumento escrevendo. Então, a linguagem ela é um elemento fundamental da nossa formação profissional, da nossa atuação profissional. É preciso que a gente desenvolva a linguagem escrita e falada, né, para que a gente saiba se comunicar e para que a gente consiga usar de maneira devida os nossos instrumentos. Então, os instrumentos, eles são meios pelos quais podem se efetivar as nossas escolhas, as escolhas que o profissional faz, né? Os instrumentos são, dessa forma, os meios que preenchem a ação profissional do assistente social. Eles são elementos que contribuem na passagem do nosso objetivo profissional para a finalidade, né? Para a finalidade que na nossa cabeça é ideal, mas que na realidade concreta da vida vai ser a real, para a materialização dessa ação, né? Então, a escolha do instrumento, a gente pode dizer que ela é uma tática profissional do assistente social. Ela é uma tática fundamental, porque ao escolher o instrumento, eu estou decidindo, eu estou pensando no que fazer. Então, essa ferramenta vai contribuir para responder aquela pergunta do que fazer. Então, os instrumentos, a gente pode dizer que eles são, por natureza, neutros, mas as escolhas dos assistentes sociais não. Elas são sempre escolhas políticas, ideológicas, éticas. Os instrumentos são elementos imprescindíveis à nossa ação profissional e não são em si conservadores, progressistas, revolucionários.
né? Quem preenche um instrumento de um caráter conservador ou crítico é o assistente social, é a sua intenção. Então, não dá para a gente dizer assim, não faço visita domiciliar, porque visita domiciliar é uma ferramenta conservadora. Não, não tem isso, gente. Eu posso realizar uma visita domiciliar extremamente conservadora, mas também posso realizar uma visita domiciliar amplamente crítica. Depende do meu direcionamento, do que eu coloco como objetivo para o uso dessa ferramenta, mas especialmente da técnica que eu utilizo, né? Então, do como fazer. Então, eu vou pensar o que fazer, eu vou fazer a visita, mas como que eu vou fazer essa visita? Né? Eu vou fazer uma visita de caráter policialesco, eu vou chegar lá para tomar conta da vida do usuário, eu vou chegar lá, né, querendo contar quantos eletrodomésticos, quanta televisão, vou abrir o armário para ver se tem comida. Isso é uma visita domiciliar numa concepção, né? Numa concepção policialesca, numa concepção tradicionalista e conservadora. Agora, eu posso realizar uma visita domiciliar para realmente querer compreender a configuração daquele núcleo familiar, para levantar outras demandas que aquela família nem saiba que tem, né? Para poder levar para eles possibilidades de direitos que podem ser acessados. Então, aí eu posso construir uma visita domiciliar com outro caráter, com caráter crítico, com caráter de defesa de direitos, né? Então, nenhum instrumento é, por natureza, crítico ou conservador. Quem imprime essa direção é o profissional a partir das escolhas que ele faz. Portanto, os instrumentos não carregam em si uma tendência própria, né, de serem críticos ou conservadores. Quem imprime essa tendência ao instrumento é a nossa ação profissional, pois essa, sim, será sempre dotada de determinada concepção teórico-metodológica, né, lá do nosso porquê fazer e das nossas escolhas ético-políticas do para quê. E aí, com base nisso, o processo de escolha dos instrumentos não é neutro. Os instrumentos são neutros, mas a escolha deles não é. Muito menos a escolha da técnica a ser utilizada. Então, sendo os instrumentos utilizados como meio de efetivar uma finalidade, a escolha dos instrumentos não é de maneira alguma neutra. Ou seja, não se trata apenas de um aspecto técnico, uma vez que ela visa um fim, que não é somente atingir uma eficiência ou uma produtividade, né? Mas uma determinada eficiência e uma determinada produtividade voltada para a defesa de determinados interesses. Então, no caso, eficiência e produtividade para defesa e para reforço de que interesses? É isso que a gente tem que se perguntar. Isso significa que a escolha do instrumento cumpre, além de uma função técnica e operacional, uma função política, pedagógica e ideológica. Os instrumentos, então, eles não são elementos estáticos, imutáveis, né? Ao contrário, eles são passíveis de serem criados, recriados pelos assistentes sociais, e isso não a gente faz muito pouco, né? Essa também é uma tática importante e muito pouco utilizada por nós, assistentes sociais. A gente, às vezes, tem medo do instrumento e a gente precisa entender que o instrumento está ali para nos servir. É a gente que tem domínio sobre ele. Então, né, quantas vezes a gente chega para trabalhar numa instituição, tem uma ficha de atendimento lá que já é usada por anos e anos e anos a fim. E a gente não para pensar se aquela ficha está atualizada, né, se tem perguntas ali que não cabem mais, se tem questões a serem acrescentadas. A gente viveu um período, né, estamos ainda vivendo, né, os resquícios aí desses 2 anos de pandemia, e é óbvio que tem coisas que antes a gente não prestava atenção, que agora a gente vai ter que observar. Então, como que a gente está utilizando os nossos instrumentos? Eu uso, né, realizo uma sala de espera do mesmo jeito há 10 anos? Tem alguma coisa errada, porque a realidade muda, a realidade é dinâmica. Então, a gente tem que estar reconstruindo e recriando cotidianamente também os instrumentos que a gente utiliza. Na maioria das vezes, né, o profissional, ao chegar num determinado espaço socioocupacional para iniciar o seu trabalho, acaba usando instrumentos já construídos ali, já formulados pela instituição, sem, né, pensar se aquilo, de fato,
é o que serve, é o que está mais atual, e aí a gente se esquece de que a nossa ação ela tem que ser também propositiva, né? O assistente social deve ser um profissional também que propõe atualizações, que propõe novas ações, que propõe reconstrução dos seus instrumentos. E aí sim analisar com criticidade os nossos instrumentos, a chance da gente alcançar os nossos objetivos profissionais vai ficando cada vez mais remota, né? Então, os assistentes sociais, eles possuem uma autonomia, né? A gente tem uma autonomia que é relativa, claro, nenhum profissional, nenhum trabalhador assalariado nessa sociedade tem ampla autonomia, consegue fazer tudo que realiza, tudo que gostaria, mas a gente tem uma autonomia relativa porque somos uma profissão liberal, né? Temos um código de ética, temos uma lei de regulamentação da profissão que nos coloca deveres, mas também direitos enquanto assistentes sociais. Então, a gente tem que lançar a mão dessas ferramentas legais, normativas, né, para fazer valer também as nossas propostas, né, as nossas iniciativas no nosso espaço de trabalho. Existe, né, atualmente um conjunto de instrumentos e técnicas, né, que são historicamente mais utilizados pela nossa categoria profissional. A gente pode mencionar a entrevista, a reunião, a visita domiciliar, que eu já falei, o próprio relatório, né, quando a gente constrói um estudo social, e aí depois desse estudo social a gente pode construir um laudo, que é a síntese desse estudo, e a gente pode emitir um parecer em determinadas situações, né, quando isso é solicitado ao assistente social. A gente pode tomar como instrumento a realização de grupos, né? O próprio trabalho com grupo é uma ferramenta nossa, e aí pode ser, né, desde um grupo fixo, que se reúne sempre, até uma atividade socioeducativa mais pontual, como eu mencionei aqui, uma sala de espera, uma reunião com os nossos usuários, né? A gente tem o encaminhamento, a gente tem, né, vários instrumentos que são tradicionalmente mais usados pelos assistentes sociais. Mas isso não significa que a gente também não possa criar outras ferramentas, que a gente também não possa criar outros instrumentos, que a gente não possa lançar a mão de outras coisas no momento da nossa ação profissional. E aí, refletir sobre essas possibilidades é muito interessante, porque tem uma autora que eu gosto muito, que é a Rosa Lúcia Predes, que ela propõe uma certa categorização dos nossos instrumentos, dos instrumentos que a gente mais usa enquanto assistente social. E essa categorização não é para engessar o nosso pensamento, não, é só para a gente pensar sobre os instrumentos de uma maneira um pouco mais didática, né? Ela fala que o assistente social pode lançar a mão tanto de instrumentos de caráter individual, né? Então, para o atendimento direto dos usuários, quanto instrumentos de caráter coletivo para o desenvolvimento de trabalhos com os usuários dos serviços sociais que a gente atende. Instrumentos de caráter administrativo organizacional, né? Então a gente também pode utilizar instrumentos mais organizativos dentro da própria instituição, ferramentas que são mais administrativas, principalmente aí utilizados nas relações intra e interinstitucional, na organização da própria gestão do serviço, né? No momento de, por exemplo, construção de planejamento de gestão, né? O próprio planejamento pode ser uma ferramenta do assistente social, usar um planejamento participativo, né? Se apropriar de uma ferramenta de planejamento, de planejamento, né, mais sistematizada. Isso pode ser uma ferramenta importante para a gente. E, por fim, a gente pode lançar mão também de instrumentos de formação, de capacitação, de pesquisa, né, no nosso fazer profissional. Então, são sempre muito amplas as nossas possibilidades. A gente não deve ficar fechado, né, naqueles instrumentos mais tradicionais. A gente precisa abrir a nossa visão para o leque de possibilidades que a nossa própria profissão nos apresenta. No entanto, né, como eu falei, essa proposta que ela apresenta não é para engessar a nossa visão sobre os instrumentos, né? Ao contrário, é só para a gente perceber que um mesmo instrumento ele pode ser utilizado
tanto para uma abordagem individual quanto coletiva. Um mesmo instrumento ele pode ser utilizado no atendimento direto ao usuário ou numa ação administrativa, né? Então, essa categorização ela nos auxilia neste movimento reflexivo de pensar sobre a utilização dos vários instrumentos que a gente tem à nossa disposição no momento da nossa intervenção, mas não se propõe a imprimir generalizações que enquadrem esses instrumentos dentro de determinados arranjos esquemáticos, não. Com isso, a gente percebe que uma das finalidades da utilização dos instrumentos é a operacionalizar a criação das respostas profissionais que vão ser oferecidas aos usuários nos serviços prestados, né? Mas a utilização desses instrumentos, ela não constitui a resposta do profissional em si. É todo o conjunto do instrumental técnico operativo colocado em movimento, né, articulado às demais dimensões do exercício profissional, que vai compor a formulação das nossas respostas profissionais aos usuários. Então, o assistente social, para realizar o seu trabalho, né, e para que a sua ação seja efetiva, faz uso de um conjunto articulado de instrumentos e técnicas, e esses instrumentos são compreendidos por nós como mediadores e potencializadores do nosso trabalho, enquanto as técnicas, como eu falei, são as habilidades, né, são o trato desses instrumentos. As técnicas, assim, vão se aprimorar a partir da utilização dos próprios instrumentos e das finalidades que se pretende alcançar com esses instrumentos. Para se optar pelo uso de um instrumental adequado, então, às demandas dos usuários, né, é necessário que o assistente social conheça o seu objeto de trabalho, né, que relacione esse objeto de trabalho com a realidade social, para, a partir da compreensão da demanda apresentada, projetar seu trabalho fazendo uso da reflexibilidade, orientada pela construção das estratégias e das táticas profissionais, tendo por base as dimensões teórico-metodológica e ético-política, objetivando, né, assim, uma prática que se aproxime ao máximo dos resultados almejados por nós em compromisso com os nossos usuários. A gente, então, precisa ter clareza que o instrumental ele não é autônomo, né? Pois ele está inserido no projeto de trabalho do assistente social como parte fundamental da objetivação das nossas ações, sendo parte, então, da direção teórico-política dessa prática profissional. E estando articulado ao movimento da sociedade, a dimensão técnico-operativa do serviço social ela é histórica, né? Porque ela recebe determinações dessa sociedade, da base socio-organizacional e das respostas e projetos profissionais que permeiam a categoria profissional. A análise do instrumental técnico-operativo do serviço social, então, ela deve passar pela demarcação da natureza do trabalho dos assistentes sociais, tendo como ponto de partida a sua inserção nas instituições prestadoras de serviço e a compreensão de que o assistente social é um profissional que atua na prestação dos serviços vinculados às políticas sociais, estando inserido em atividades que estão na esfera da regulação das relações sociais. Isso é, estamos vinculados diretamente à produção material da vida. A técnica, né, por sua vez, ela é um conjunto de conhecimento empírico elaborado, desenvolvido pela capacidade humana, com um prolongamento da sua racionalidade para fazer coisas, para realizar coisas. Por isso que a técnica não é neutra. Se eu falei para vocês que o instrumento é neutro, e ele de fato é, né, o que não é neutro é a nossa intencionalidade, então a técnica não é neutra, porque a técnica somos nós que aplicamos ela ao instrumento. Então, ela comporta em si uma intencionalidade, porque ela é a manifestação de um determinado saber, e aí nenhum saber é neutro, né? Nenhum tipo de conhecimento é neutro. Todo conhecimento é construído num campo de conhecimento que tem determinados objetivos societários. O conhecimento técnico, então, ele é sempre produzido a partir de um determinado processo sócio-histórico que imprime a ele uma direção.
Toda técnica é formulada a partir de determinada concepção de mundo, né? E ela expressa as interações sociais. Dessa forma, a técnica ela não se encontra isenta das escolhas políticas. Ao contrário, ao escolhermos uma técnica, a gente já está exercitando a nossa escolha política. Por isso, como a gente ressaltou anteriormente, a escolha da técnica a ser utilizada no manuseio de um determinado instrumento é uma escolha tática do assistente social, né? Ela não necessariamente determinará, mas certamente influenciará a direção ético-política da nossa ação. Desse modo, se ao escolher um instrumento, nós definimos o que fazer, ao utilizar determinada técnica, nós escolhemos como fazer. A compreensão de técnica é o que vai indicar o tipo de abordagem que se faz dela. Então, uma vez que ela permite uma pauta de intervenção, né, ou seja, pensar o como fazer, a partir de um para quê articulado a um quando e um onde. Desse modo, a técnica não pode ser compreendida como uma forma pré-estabelecida de atuação. A técnica não é um roteiro, a técnica não é um modelo pré-determinado de uma forma de agir. A técnica precisa ser entendida como criação, né? Enquanto desdobramento dessa racionalidade nesse processo de trabalho humano, consciente, né? Com participação ativa do profissional, uma vez que ela elabora finalidades e produz conhecimentos, orientando as ações e se constituindo nelas. A um mesmo instrumento, a gente pode associar diferentes técnicas, então, né? Então, um mesmo instrumento pode ser usado de diferentes formas. Tomando a entrevista aqui como instrumento de trabalho do assistente social, ela pode ser realizada de maneira aberta, fechada, estruturada, semi-estruturada. A entrevista, bem como qualquer instrumento, pode ser utilizada por meio de diferentes técnicas e essas, por sua vez, podem expressar diferentes concepções teórico-metodológicas. Então, assim, além da entrevista poder ser aberta ou fechada, ela pode se pautar em uma concepção positivista, uma concepção fenomenológica, uma concepção marxista. Portanto, é nesse complexo conjunto de relações que os instrumentos se constituem e se apresentam como potencializadores das nossas intencionalidades, para a efetivação das nossas ações. E as técnicas se constituem nas maneiras através das quais o profissional conduz as suas ações. Por isso, o conhecimento técnico é um componente importante do arsenal de saberes que o profissional deve acumular. E ele se conforma enquanto uma tática de fundamental importância para a atuação profissional. Para poder escolher, inclusive, qual a técnica utilizar, a gente precisa conhecer quais estão disponíveis para nós. No entanto, apenas o conhecimento da técnica, ele não garante ao assistente social a realização de procedimentos qualificados que expressem a máxima da sua competência profissional. Por quê? Porque ao conhecimento técnico, necessariamente devem se somar outros tipos de saberes, né? Essencialmente aquele primeiro que a gente falou, o saber teórico-metodológico, o saber ético-político. Entretanto, torna-se importante ressaltar que o processo de intervenção profissional do assistente social, ele não se constrói a priori, ele se faz no seu próprio trajeto, né? E essa construção é um processo que não depende exclusivamente da gente, assistente social, mas envolve outros sujeitos, envolve as condições daquela instituição, envolve as correlações de força, envolve, né, o que está disponível ou não para o assistente social lançar a mão na hora do seu atendimento, como a própria instituição, os outros profissionais que estão ali. Então, nesse sentido, a gente destaca a importância da elaboração das estratégias e das táticas profissionais. Não como uma pré-determinação do fazer profissional, não como um manual a ser seguido, mas como orientações que vão indicar possibilidades para os assistentes sociais. Possibilidades de aproximação de determinado objetivo. Porque tanto as estratégias quanto as táticas elaboradas, elas também podem encontrar limites, impasses,
colocados pelo próprio espaço institucional, colocados pela própria política social, pelas relações com outros profissionais, pelas próprias escolhas dos usuários, né, que têm liberdade também no seu processo, né, entre tantas outras questões. Então, a gente, né, ter consciência de tudo isso, das 3 dimensões, dos nossos instrumentos, das nossas técnicas, do nosso objetivo profissional, das nossas estratégias, das nossas táticas, mesmo tudo isso ainda não garante o sucesso da nossa ação, porque tem elementos que a gente não domina, tem elementos que a gente não controla. Ao mesmo tempo, são também as táticas e as estratégias elementos reveladores das concepções e dos valores que perpassam a nossa atuação profissional. Pois eles se encontram articulados, né, as estratégias e as táticas, mas são elementos distintos. A gente pode associar sempre as estratégias muito mais à pergunta do que fazer e as táticas à pergunta do como fazer. Desse modo, as estratégias e as táticas, elas também informam o nosso referencial teórico, os nossos princípios ético-políticos, porque elas vão expressar esses elementos na hora da nossa ação profissional. Então, tomamos as táticas e as estratégias como elementos articuladores dessas dimensões que compõem o exercício profissional do assistente social, expressando-se através do momento técnico operativo. Então, as estratégias e táticas, elas se expressam no momento técnico operativo da nossa ação, mas elas mobilizam e articulam a dimensão teórico-metodológica e a dimensão ético-política. Consideramos, então, as táticas e as estratégias componentes de significativa importância para a atuação profissional do assistente social dentro da dimensão técnico-operativa. E aí, tão importante quanto a reflexão sobre o manejo dos instrumentos e das técnicas, né, o próprio domínio desses, também é importante pensar sobre a elaboração das estratégias e das táticas, né, que podem contribuir aí para um processo de concretização das nossas ações mais qualificadas. Então, pensar estratégias e táticas supõe pensar a organização do nosso trabalho, supõe pensar a sistematização desse trabalho, supõe pensar planejamento no nosso ambiente de trabalho. E aí, eu vou trazer um exemplo aqui, já quase fechando a minha fala em meu tempo, vou trazer um exemplo que eu gosto, um exemplo para fazer uma analogia, primeiro, depois eu vou para o campo da nossa atuação profissional. Se a gente estivesse realizando este curso presencialmente, agora seria o momento que a gente ia levantar e fazer uma brincadeira. Como a gente não está presencial, como a gente está virtual, eu vou narrar a brincadeira para vocês, então vocês, por favor, usem neste momento a capacidade imaginativa de vocês e embarquem comigo na descrição dessa brincadeira. Vou até tomar uma água primeiro para molhar a garganta. Vamos supor que eu tivesse como objetivo profissional alegrar vocês, tá? Que eu tivesse como objetivo nesse momento trazer um pouco de alegria para vocês nesse momento. Aí, esse é o meu objetivo. O meu objetivo é deixar todo mundo feliz, é deixar todo mundo alegre. O que eu vou fazer? Qual que vai ser a minha estratégia? Aí eu penso assim, poxa, brincar sempre deixa a gente muito feliz, né? Uma brincadeira, uma dinâmica, um exercício, levanta o nosso astral. Então, eu determinei aí a minha estratégia, o que fazer uma brincadeira. Que brincadeira eu vou usar? Comecei a escolher as minhas técnicas, né? Comecei a pensar o como vai ser essa brincadeira. Eu vou brincar com vocês de dança das cadeiras. Que é isso que eu falei, se a gente tivesse presencialmente, agora a gente ia arrastar as cadeiras, levantar, movimentar e brincar de dança das cadeiras. Ainda pensando a minha tática, ainda pensando como fazer, como eu vou conduzir a minha dança das cadeiras? Porque, lembra que eu falei, as técnicas são várias. Então, eu posso construir a dança das cadeiras como eu desejar.
Inicialmente, a gente vai fazer a dança das cadeiras, aquela dança das cadeiras tradicional, tá? Monta a rodinha de cadeira, todo mundo fica em volta, liga uma música, aí todo mundo começa a dançar, vai em volta da cadeira, aí para a música. Aí todo mundo tem que sentar numa cadeira. Aí sobra alguém. Aí a pessoa que sobra fica meio sem graça, sem jeito, né? E sai da brincadeira, porque é assim, não sentou, saiu. Eu pergunto a vocês, no final dessa brincadeira, só uma pessoa ganha, não é isso? Porque só uma senta em todas as rodadas. Todo o resto saiu, né, meio com aquela cara de tacho, meio com aquele sorriso amarelo. Então, se eu queria deixar todo mundo feliz, eu fracassei no meu objetivo, porque feliz de verdade só ficou quem ganhou. Estou falando mentira ou verdade? Porque eu já fiz danças cadeiras algumas vezes e saía muito constrangedor, ninguém quer sair da brincadeira. Então, eu tinha um objetivo profissional, eu pensei em uma boa estratégia, que era construir uma brincadeira, mas eu falhei na técnica, porque o que eu escolhi fazer não alcançou o meu objetivo final. Mas eu poderia mudar a técnica, eu poderia construir uma dança das cadeiras de outro jeito. Vocês já ouviram falar da dança das cadeiras solidária? É muito legal fazer. É assim, a gente monta a mesma roda de cadeiras, todo mundo fica em volta das cadeiras, a música começa, e aí quando a música para, todo mundo senta. E aí, ninguém sai. Na próxima rodada, a gente tira uma cadeira, não tira a pessoa. E aí todo mundo dança, tá? Quando a música para, todo mundo tem que sentar. E aí cada rodada vai sair numa cadeira, até que no final fica uma cadeira só. E aí se tiver 50 pessoas, as 50 pessoas têm que sentar numa cadeira. E aí não importa, quem sentou na cadeira empresta um joelho, o outro empresta um ombro, as pessoas vão sentando da maneira como conseguem. E eu algumas vezes já fiz esse exercício presencialmente e é muito legal, porque todo mundo se diverte muito até o final, né, tentando ali ser solidário, arrumar um jeito do outro sentar, nem que seja na pontinha do pé lá. Então as pessoas vão se conectando, né? E no final fica todo mundo sentado numa única cadeira e todo mundo bate palma, porque todo mundo ganha com a brincadeira. Então, a depender da técnica que eu utilizo, eu me afasto ou me aproximo do meu objetivo, né? Então, vou tomar de novo lá o exemplo da visita domiciliar que eu dei para vocês, é a mesma coisa, né? Eu tenho um objetivo, eu posso ter um objetivo como assistente social, que é conhecer melhor aquela dinâmica familiar, daquele meu usuário que veio buscar um atendimento. Aí eu penso, pô, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? O quê? Qual a minha estratégia? Eu vou lá fazer uma visita domiciliar para conhecer melhor aquele núcleo familiar. Mas a depender da tática que eu uso, né, a depender de como eu realizo a minha visita, eu me afasto mais daquela família ou me aproximo dela, né? Então, eu agendo essa visita, né? Eu respeito os horários dos meus usuários, eu faço um planejamento para a minha visita, eu penso a organização, eu me preparo para a condução daquela visita, tudo isso faz parte da técnica de uma boa visita domiciliar. Então, nesse sentido, né, um elemento que a gente destaca, ele se refere à articulação necessária entre a tática e a estratégia, com uma finalidade previamente definida, que a gente pode chamar aqui de objetivo profissional. Com isso, a gente está afirmando que toda estratégia e toda tática devem ser elaboradas a partir desse objetivo, claramente definido. E, portanto, a formulação do objetivo que se quer alcançar, ela precisa preceder a construção de qualquer ação profissional, porque senão a gente está caminhando e não está nem sabendo para onde está indo e nem muito menos por que está fazendo as coisas. Então, as estratégias, tendo articulação com o objetivo final, podem nos auxiliar na construção de ações cotidianas que venham a possibilitar a condução de um processo que intencione atingir o nosso objetivo final. E a construção dessas ações cotidianas, por sua vez, podemos chamar de formulações táticas, né? Portanto, a tática faz a mediação entre a estratégia e a elaboração da ação no nosso cotidiano, tornando possível a constituição das ações que venham a efetivar, se não completamente, pelo menos em parte, as nossas estratégias e os nossos objetivos. A gente conclui assim
que as estratégias e táticas são elementos que se encontram sempre articulados a um determinado objetivo, mas não se confundem com esse objetivo. As táticas e as estratégias, elas são mediações que podem permitir, porque não necessariamente permitem, mas podem permitir uma maior aproximação nossa com o nosso objetivo profissional. E aí, né, o que elas podem fazer de melhor é direcionar o rumo das nossas ações na direção desse nosso objetivo profissional. Porque uma ação profissional sem planejamento está a um passo de se perder do seu objetivo, né? E um profissional sem objetivo é um assistente social sem proposta e sem propósito. Muito obrigada, fico à disposição para a nossa conversa. Muitos elogios no chat, professora Luciana, como sempre, arrasou aí na didática que a gente ama tanto. Não é à toa que foi convidada novamente, será sempre para estar conosco. Excelente, uma delícia. Muitos elogios aqui, professora. Boa noite a todos, todas e todes. E a gente vai se falando. Boa noite a todos e todas. Boa noite, pessoal. Boa noite, obrigada, professora. Boa noite a todos e todas. Boa noite.